A paz do Senhor esteja com vocês. Começa aqui mais um Sacode o Pó. Sacode o Pó é o canal da bênção, é o canal para tirar tudo aquilo que não presta, aquilo que não provém do Senhor. E o Sacode o Pó de hoje, embora o título seja assim um pouco pesado, mas precisamos entender a coisa de uma forma metafórica, né? Então o Sacode o Pó de hoje é uma pergunta: faltou a sua bala? Bom, o que seria, né? Faltou a sua bala. Bom, nós estamos aí numa festa que, para mim, é mais importante que o Natal. Estamos celebrando, né, a Semana Santa, que é o que é a morte, né, e a ressurreição de Cristo. E houve um certo processo desde a morte até a ressurreição. E tem uma frase mundana que o pessoal, né, brinca muito aí quando uma pessoa fala muito ou enche muito o saco da outra, ou atormenta, ou de alguma forma, as pessoas usam essa frase assim: eu joguei pedra na cruz, né? Mas falam sem realmente ver o sentido da frase, né? Seria assim: o que eu fiz para merecer isso? Mas essa frase, né, joguei pedra na cruz, é real. Todos nós jogamos pedras na cruz. Por quê? Porque a palavra de Deus fala, né, que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Então todos nós jogamos pedra na cruz. Então muitas vezes as pessoas falam, mas sem sentir o que vem a ser, né, jogar pedra na cruz. Por isso faltou a sua bala. Bom, vamos lá comigo. Abra a palavra de Deus comigo em Isaías, no capítulo 53, verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então veja bem, essa festa, para mim, é mais importante que o Natal, porque o Natal, Jesus nasceu e veio aqui para nos salvar. Mas onde está a salvação? A salvação estava ali na cruz, quando ele venceu a morte, quando ele morreu exatamente para a remissão do meu e do seu pecado. Então eu vejo a Semana Santa assim como um motivo assim de muitas glórias, né? Essa festa ela teria que ser assim imensa, teria que ter uma importância valiosa. Mas a importância que a gente vê nesses dias, né, que eu sempre falo, Dia Internacional de comer peixe e Dia Internacional de comer chocolate, que é voltado para isso. E o sábado de Aleluia, o famoso sábado de Aleluia, é voltado para o quê? Para o churrascão, né? Porque as pessoas ficam 40 dias, né? Fica na quarentena, sem comer carne e tal, e chega no sábado de Aleluia, aí rasga o verbo e solta churrasco e desce carne, né? Então essas festas foram transformadas nisso aí. Eu não estou aqui para julgar a fé de ninguém. Quem sou eu para fazer isso, né? Eu sempre falo essas coisas dando exemplo de José. José, quando os irmãos dele estavam ali e acharam que Jacó morreu, eles falaram assim: e agora acabou para nós, né? Aí José falou assim: acaso estou eu no lugar de Deus para julgar alguém? A mesma frase que eu falo: eu não estou aqui no lugar de Deus para julgar ninguém. Estou apenas falando do que a gente vê, né? É uma coisa assim real. Mas vamos falar dessa festa aí. Para falar dessa festa, nós vamos falar, abra comigo a palavra de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 23 a 25, diz assim a palavra do Senhor: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque
é loucura de Deus, mas é sábia do que os homens. Que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então veja bem, né? Pregar o Cristo crucificado. O que foi isso aí, meu irmão? Vamos dar uma resumida. O que foi? Jesus Cristo, né? Ele quando ele estava ali, quando ele tinha que passar por tudo aquilo ali, que ele viu tudo aquilo que ele ia passar, aí ele falou assim, ele chorou, ele suou sangue, ele sabia de tudo que ele ia passar, mas o amor que ele tinha por mim e por você, né, fez com que ele não medisse esforço para passar por tudo aquilo ali. E nós damos o verdadeiro valor do que seja essa festa aí. Então veja bem, vamos caminhar um pouquinho aqui pelo que Jesus passou antes, durante e depois da crucificação e da ressurreição. Então abra a palavra de Deus comigo, né? Vamos falar primeiro por que Jesus chorou. Chorou porque sabia a condição espiritual e o coração daquele povo, o quanto os homens estavam afastados de Deus, menosprezando a palavra de Deus e o ministério de Jesus aqui na terra. O povo estava corrompido, cheio de tradições e idolatria. Estavam longe de se arrependerem dos seus pecados. Bom, se naquela época o povo estava desse jeito, imagina hoje. Imagina hoje. Para e pensa. Você está afastado de Deus? Eu estou afastado de Deus? Ou nós estamos dando o verdadeiro valor para isso aqui? Então abra a palavra de Deus comigo lá em Lucas, capítulo 19, dos versos 41 ao 44, diz assim a palavra do Senhor. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesse também os mesmos neste teu dia, e o que a tua luz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados. Te derrubarão a ti e os teus filhos que dentro de ti estiveres, e não te deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conheceste o tempo da sua visitação. Então veja bem, Jesus, quando ele olhou para Jerusalém, que ele viu tudo o que ia acontecer, tudo por aquilo que nós íamos passar, então ele chorou. E ele chorou por mim e por você, porque ele sabia tudo o que nós iríamos passar. E quando ele viu tudo isso aí, ele falou: eu preciso salvar, eu preciso resgatar o meu povo, eu preciso resgatar a humanidade. Por isso ele chorou, porque ele teve misericórdia de mim e misericórdia de vocês. Então abra comigo a palavra de Deus lá em Romanos, capítulo 12, verso 2, diz assim a palavra do Senhor: E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Então veja bem, hoje, se a nossa Páscoa estiver voltada só para isso aqui, porque muita gente hoje, né? Hoje, domingo de Páscoa, muita gente hoje está ali, mais preocupada em abrir o ovo, em comer a bacalhoada, em participar do almoço de Páscoa e nem sequer lembrar o que realmente foi esse dia. Sabe, hoje é o dia da nossa glória, irmão. É o dia que nós tivemos direito a entrar no céu. Sabe? É que nós tivemos direito, que Jesus venceu ali a morte, venceu ali tudo por mim, por você. Hoje é um dia de vitória, sabe? É um dia que a gente estaria que tá dobrando os nossos joelhos e agradecendo: obrigado, Jesus, porque o Senhor derramou o seu sangue ali, porque o Senhor teve misericórdia da minha vida, misericórdia da vida dos meus parentes, misericórdia da vida dos meus pais, misericórdia da vida dos meus filhos. Hoje era um dia que nós estaríamos delirando, mas
onde está voltado? Todo mundo está voltado aí para os chocolates, né? Hoje eu recebi milhares de mensagens, Feliz Páscoa, e não sei o que, e você também deve ter recebido várias. Mas quando você recebe aquilo ali, né, as pessoas não estão transmitindo o verdadeiro sentido, né? A crucificação, aí na minha maneira de ver, é a maior festa que existe, é a crucificação de Cristo, porque ali é a nossa vitória, é a vitória de Deus sobre Satanás, é a vitória de Deus mostrando para mim e para você que nós somos capazes de viver debaixo da graça, debaixo das leis de Deus, porque Jesus veio aqui e cumpriu tudo aquilo ali. Então hoje é motivo realmente de alegria, mas não a alegria de se comer um chocolate, porque o chocolate ele é apenas um chocolate, certo? Você tem que saber quando um chocolate é apenas um chocolate, certo? Você vai pensar, um ovo de Páscoa, né? Todo mundo recebe isso aí e acha lindo, maravilhoso, entendeu? Mas é uma simbologia, uma coisa tão boba. O ovo ele é muito mais bonito aí na embalagem, porque quando você abre, às vezes você abre ali, pum, é uma casca de chocolate, às vezes nem tão bom assim, e uns recheiozinhos ali, umas coisas bobas, paga-se caro por isso. E o real mesmo, que é a crucificação, né? Que é a ressurreição de Cristo, isso passa longe da Páscoa. Então a mensagem da cruz, né? A mensagem da cruz ela é maravilhosa, e eu queria que você desse ênfase a isso aí, nesses dias, nessas festas, né? Por isso, né, essa mensagem aqui, ela é, para mim, a mais importante. Aqui sim, isso significa vitória. A cruz não significa sacrifício, pelo menos para Jesus, não significa sacrifício, não significa amor. Então vamos dar aqui alguns exemplos de que seria a cruz. O que a cruz representa? Então, representa a misericórdia de Deus. E lá em Isaías 43:3 diz assim a palavra do Senhor: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Deus Salvador, que dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Então, Jesus Cristo resgatou, Deus nos resgatou. Então, um dos exemplos da cruz é a misericórdia dele. O que a cruz representa? Outra representação da cruz, vida em abundância, né? Porque Jesus Cristo falou, ele morreu ali para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância, certo? E para a gente ter vida em abundância é necessário que ele passasse por tudo isso aí. Então a cruz representa vida em abundância. Então abra comigo a palavra de Deus lá em Isaías capítulo 38, versículo 7, diz assim: isso será parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá essa palavra que falou. Então tudo aquilo que estava escrito, né, porque o próprio Jesus Cristo falou, tudo que está escrito sobre mim vai ter que se cumprir. Então a cruz representa tudo isso aí. E o que mais que a cruz representa para a gente? A grandeza de Deus. E a grandeza de Deus, abra comigo Salmos 77:9, diz assim a palavra do Senhor: esqueceu-se Deus de ter misericórdia? É uma pergunta que se faz. Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Não, porque a cruz está aí. Ele teve misericórdia de nós. Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? Não, porque ele selou ali na cruz. Ele selou ali quando Jesus morreu. Foi selado. Então, meu irmão, é a grandeza de Deus. A cruz representa a grandeza de Deus. E o que mais que a cruz representa? A expressão do amor, né? Foi por amor que Jesus foi ali, foi por amor que ele passou, foi por amor que ele venceu e por amor ele ressuscitou, né? A ressurreição era para que eu e você tivéssemos direito, acesso ao céu, porque se Jesus não passasse por isso, nós não teríamos esse direito, mas ele passou. Então ele expressa o amor, a cruz expressa o amor dele que ele teve comigo, para mim e para você. Então, abra comigo a palavra de Isaías 52:14, diz assim:
como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que outro qualquer, e a sua figura mais do que outros filhos de homem. Então, o sacrifício de Jesus Cristo sofreu demais, ele apanhou demais, ele derramou o sangue dele aqui nessa terra, né? É o único lugar, né, no universo que foi derramado o sangue de Jesus, foi aqui na terra. Mas ele derramou o sangue dele aqui por quê? Para te salvar e me salvar. Então essa festa, meu irmão, ela é maravilhosa, não tenho nada contra o Natal, prego muito sobre o Natal, é uma festa maravilhosa, mas essa Semana Santa, sabe? Essa é a expressão do amor, é a maior expressão do amor. Deus teve amor quando Jesus nasceu, mas ele teve amor também quando Jesus morreu. Então é a expressão do amor. Outra coisa que a cruz representa é a remissão, né, dos pecadores e dos criminosos. Então, abra comigo a palavra de Deus lá em Gálatas 3, capítulo 3. Gálatas 3, versículo 3 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, veja bem que palavra maravilhosa. Ele fala assim, ele fez maldição. Ele falou assim, você não vai ter esse direito, mas eu vou dar esse direito para você, sabe? Por que que Jesus Cristo ele derrotou Satanás ali, sabe? Porque Satanás fez de tudo. A maior derrota de Satanás é Jesus pendurado na cruz. A maior derrota de Satanás é a ressurreição de Cristo. A maior derrota dele, ali acabou para ele. E por isso nós temos que dar muito valor a esse dia, muito valor a essa festa, muito, mas muito mesmo, porque a Páscoa, o que representa a Páscoa? A Páscoa, a verdadeira Páscoa é quando Deus libertou o povo dele do Egito, ele mandou que celebrasse a festa da Páscoa. Então a Páscoa é a comemoração da saída do povo de Deus do Egito. Porque Jesus Cristo, antes de morrer, ele estava celebrando a Páscoa. Outra coisa que a cruz representa para nós, o símbolo e a maldição. Abra comigo a palavra de Deus lá em Jeremias, capítulo 50, verso 34, diz assim a palavra do Senhor: Mas o seu Redentor é forte, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Certamente pleiteará as causas deles, para dar descanso à terra e inquietar os moradores de Babilônia. Então, veja bem, pega a história de Babilônia, a história do sofrimento, de tudo aquilo que aconteceu, meu irmão, para você ver. Se você vier na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e ver tudo aquilo que Jesus fez por mim e por você, aí você vai ver o sentido de celebrar a Páscoa, o sentido de celebrar a ressurreição de Cristo. Outra coisa que a cruz representa, graça divina. Abra comigo a palavra de Deus lá em Marcos capítulo 13, do verso 25 e 26, diz assim a palavra do Senhor: E as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Oh, que maravilha, gente. Sabe? Que maravilha, né? A ressurreição faz isso aí pra gente, que nós temos a certeza que Jesus Cristo morreu, mas ele está vivo, ele ressuscitou, e que ele voltará para nos resgatar. Então, veja que maravilha que é o exemplo da cruz. Então, a cruz significa muito, né? A nossa festa, ela não pode estar voltada para isso aqui, né? Nós não podemos estar pensando no chocolate. Não é isso que importa hoje. Esse chocolate de hoje é o mesmo de amanhã, certo? Porque um ovo de Páscoa,
que você comprou, pagou 30, 40, 50 reais hoje, amanhã ele vai custar R$1, R$2, R$3, R$4. Amanhã ele está na liquidação. O mesmo ovo. Que simbologia que tem isso? Nenhuma. Chocolate, as pessoas fazem questão, eu quero ganhar um ovo de Páscoa. É uma coisa, é um fato, uma coisa comercial que foi criada. Mas Páscoa não é ganhar ovo. Páscoa, o que nós ganhamos foi o direito de ir ao céu. Agora eu queria mostrar aqui um pouquinho do que Jesus passou por tudo isso aí. Como é que foi o sacrifício dele, certo? Como é que foi a passagem dele da sexta-feira da paixão até o domingo de Páscoa. O que foi? Então abra comigo Isaías 53, a partir do verso 1, diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Pois foi crescendo como renovo perante ele, e como raiz que saía de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza, e quando olhava para ele, nenhum beleza víamos para que desejássemos. Era desprezado, rejeitado dos homens, homem de dores, e experimentado no sofrimento, e com um de quem nos homens escondia o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós que reputamos por aflitos, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, a cada um desviados pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Veja bem, ele fez cair sobre ele a iniquidade de todos, a minha, a sua e de toda a humanidade. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha que muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado, e quem dentre a sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa das transgressões do meu povo. E deram-lhe a sepultura como os ímpios, e como rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano nenhum na sua boca. Ele fez isso por mim e por você, porque ele era limpo de coração, limpo, ele não tinha nada. Então a palavra diz aqui, e deram a sepultura como os ímpios, e como rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Versículo 10: todavia foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo enfermar, quando ele se puser como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com seu conhecimento. O meu servo justo justificará muitos, e a iniquidade deles levará sobre si. Então ele nos justificou e levou tudo, todo o meu pecado, todo o seu, ele levou aonde? Levou na cruz. Pelo que lhe darei o seu quinhão com os grandes, e com o seu poderoso repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma até a morte, e foi contado como os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelas transgressões intercedeu. Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa! Por isso, ele é o Cordeiro de Deus, que foi levado ao matador, que foi levado para me salvar. Você pega a história do Cordeiro lá, a história do Cordeiro, o Cordeiro de Deus estava ali quando Isaac, estava ali quando o povo foi tirado do Egito. O Cordeiro está sempre ali, Jesus está sempre presente, está sempre ali pronto para nos servir. Isso é o sentido dessa festa, é o sentido maravilhoso. Abra comigo a palavra de Deus lá em João capítulo 1, verso 29, diz assim:
No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ô, meu irmão, que coisa maravilhosa. Eu vou ler de novo essa palavra, porque é isso que nós temos que olhar. A gente olha para a cruz ali, vê Jesus que não está ali mais, mas quando você vê esses crucifixos com Jesus ali na cruz, aí você tem que olhar e falar assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É para isso que nós temos que olhar. É você olhar para a cruz e ver que Jesus não está ali. E ele não estando ali, ele venceu. A vitória é nossa em nome de Jesus. E lá em João, capítulo 6, verso 51, diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que der a minha carne, e que eu darei pela vida do mundo. Então veja bem, Jesus é o pão porque ele deu a vida dele para o mundo. Ô, meu irmão, para e pensa nessa festa maravilhosa. Para e pensa nos seus erros. Para e pensa em tudo aquilo que nós fazemos. Para e pensa no que a gente deixa as obras da carne fazer conosco. Para e pense, né, no que você está fazendo com a sua família, com seus filhos, com a humanidade, com as pessoas. Pare e pense, porque Jesus, quando ele olhou da cruz lá de cima e viu todo aquele povo ali, todo aquele, e até nossa geração e das gerações que virão, ele via tudo, porque ele sabe tudo. Quando ele olhou para aquilo ali, viu tudo ali, que ele viu que tinha chegado a hora dele, aí uma das palavras mais maravilhosas para mim da Bíblia está lá em João 19:30, que diz assim: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou seu espírito. Ô, meu irmão, que coisa maravilhosa. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Que palavra maravilhosa. Ô, meu irmão, que hoje o seu domingo de Páscoa não seja troca de chocolates. Hoje tem muita gente fazendo amigolate. Hoje tem muita gente apreciando os ovos, né, da Nestlé, da Garoto, da Nestlé, Garoto, isso, um monte de marca aí, Ferreira Rocher e Sonho de Valsa e por aí vai, né, por aí vai. Lacta, né? Todo mundo aí, Cacau Show, tá todo mundo aí se deliciando com os ovos. Mas deveríamos deliciar com a ressurreição de Cristo. Que isso sim é a verdade. Isso que nós temos que celebrar. Que ali foi a nossa vida. Foi o resgate que Deus teve de mim e de você, né? Quando ele olhou para tudo isso aí, você olha no espelho e olha: eu sou digno de que Deus fizesse isso tudo por mim? Lógico que não, irmão. Nenhum de nós somos. Nenhum de nós. Mas ele nos amou. Por isso que a palavra de Deus fala lá em João que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É através de Jesus que nós temos vida, e vida em abundância. Então, essa é a mensagem da cruz. Eu desejo a todos vocês uma feliz Semana Santa. Que Deus, né, realmente seja louvado e glorificado. Porque quando fala, né,
crucificado. Aí vem assim: faltou a sua? A minha não, sabe? Porque eu tenho consciência que Jesus morreu ali para me salvar. Mas que você também tenha essa consciência. Não deixe faltar não, porque você crucificou Jesus. Eu e você, nós estávamos no meio ali, quando perguntaram: o que eu faço com Jesus? Crucificam? Crucificam. Lembre-se que os nossos pecados e as nossas transgressões nos fazem gritar: crucificam, crucificam. E foi por isso aí que ele morreu, por mim e por você. Então que você faça desse dia um verdadeiro dia santo. Amém? Bom, irmão, termina aqui mais um Sacode o Pó. E eu convido os irmãos a fechar os nossos olhos e vamos orar agradecendo a Deus por Ele ter entregado Jesus para morrer por mim e por você. Amém? Grande Deus e poderoso Pai. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor teve misericórdia, bondade e amor por nós. Que o Senhor não poupou o seu Filho, Pai, nem o seu Filho. O Senhor poupou para a remissão dos nossos pecados. Ele veio aqui e sofreu, Pai. Sofreu por mim e pela humanidade. Ele pagou ali com seu sangue, Pai. Com seu sangue, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Nós queremos te agradecer, Pai, por essa festa maravilhosa. Queremos agradecer ao Senhor, Pai, que hoje nós podemos ver que quando Ele disse está consumado, era a nossa vitória. Ali estava a nossa vitória. E quando no terceiro dia, Pai, Ele ressuscitou, a vitória foi consumada. Ali, Pai, nós podemos agradecer porque nós tivemos direito ao céu. E que o Senhor, Pai, seja o nosso guia, que Jesus seja o nosso guia, para que nós não podemos perder essa condição no qual custou caro. Não custou ouro e nem prata, mas custou o sangue de Jesus Cristo, que veio aqui para o resgate da humanidade, do homem, e para me resgatar e resgatar o meu irmão. Por isso nós queremos agradecer ao Senhor, Pai. Agradecer ao Senhor por isso. Nós agradecemos, nós louvamos no precioso nome de Jesus, Pai, no qual derramou seu sangue aqui na terra para a remissão dos nossos pecados. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por isso. Muito obrigado porque Jesus me amou dessa forma. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que a graça, a paz, o amor e a comunhão do Espírito estejam com vocês. E que sua vida hoje não seja só de chocolates. Amém? Termina aqui mais um Sacode o Pó. E que a paz do Senhor esteja com vocês. Fique com Deus. Um beijo grande. E até o próximo Sacode o Pó.